Muito boa tarde. A partir de agora, você fica com novos destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira. A Comissão de Segurança do Senado aprovou um projeto que acaba com a saidinha dos presos. É a permissão que eles passam feriados e datas comemorativas fora das prisões. Para isso, é preciso ser réu primário, ter bom comportamento e cumprido pelo menos um quarto da pena. A medida já foi aprovada pelo Senado e pela Câmara, mas como sofreu alterações feitas pelos deputados, voltou para o Senado. A medida agora deverá passar pelo plenário. Cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveram uma vacina contra a cocaína. O imunizante ainda está em fase de testes, mas já apresentou bons resultados. Seu principal efeito é bloquear no cérebro a sensação de euforia causada pela droga. As primeiras reações provocadas pela cocaína no organismo são de euforia, autoconfiança e excitação. Porém, o uso contínuo se transforma em depressão, irritabilidade e isolamento. E é exatamente a sensação de excitação causada pela droga que a vacina Calix-Coca pretende bloquear. Para fazer o imunizante, foi adotada uma nova estratégia vacinal que utiliza a molécula totalmente sintetizada em laboratório capaz de dizer ao sistema imunológico que ele deve produzir anticorpos contra a droga. Nos testes com cobaias, não foram observados efeitos colaterais graves e houve até produção de anticorpos. Se tiver aval da Anvisa, os testes da fase 1 começam em 2025. E com a explosão de casos de dengue no país, Rio de Janeiro, Acre, Minas Gerais, Goiás e o Distrito Federal já declararam situação de emergência em saúde pública. E com isso, aumenta a expectativa pelo começo da aplicação da vacina contra a doença. De acordo com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, o calendário será definido ainda nesta semana. Aqui em São Paulo, o imunizante está em falta na saúde privada. A fabricante da vacina informou que, neste momento, vai priorizar o SUS. De novembro do ano passado a janeiro de 2024, a procura pela vacina da dengue, a Qdenga, cresceu 600% nas farmácias Raia e Drogasil. A rede ainda não sentiu o desabastecimento, mas hospitais e laboratórios daqui de São Paulo já informaram a falta do imunizante produzido pela farmacêutica Takeda. Pela alta demanda, as vacinas esgotaram no final de semana no Hospital Sírio-Libanês. O Albert Einstein está com abastecimento parcial e algumas unidades do grupo Fleury também não têm mais estoque. Por meio de nota, a empresa fabricante informou que está concentrada em atender de forma prioritária o Ministério da Saúde para promover o acesso da vacina contra a dengue de forma integral e gratuita para a população. A Takeda acrescentou que o reabastecimento será gradual e deve priorizar pacientes que já receberam a primeira dose e agora precisam completar o esquema vacinal. Serão entregues 6.600.000 doses neste ano. Para 2025, mais 9 milhões de doses devem ser fabricadas. Nesta semana, a vacina Qdenga começa a ser distribuída ao Sistema Único de Saúde em 521 cidades consideradas endêmicas para a doença. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já tem mais de 345 mil casos prováveis de dengue. E ainda sobre a dengue, é comum observar que no final de propagandas, certos medicamentos são contraindicados em casos de suspeita, certo? Então, na prática, fica a dúvida de qual remédio pode ou não tomar se tiver os sintomas. Por isso, é bom ficar atento, especialmente nesse período de aumento de casos. O Brasil registrou 243.720 casos de dengue nas 4 primeiras semanas deste ano, o que representa uma alta de 273%, segundo os dados mais recentes divulgados pela Secretaria de Vigilância e Ambiente do Ministério da Saúde. A situação preocupa, já que o país vem de um 2023 com um recorde: 1.094 mortes em razão da doença, que se manifesta de 2 formas.
A clássica, que é a mais comum, provoca sintomas como febre, prostração e dores de cabeça, musculares, articulares e atrás dos olhos. Já no caso da hemorrágica, o paciente fica mais debilitado, com dor abdominal intensa e sangramento nas gengivas, nariz, vômito, às vezes com sangue, além da presença de sangue nas fezes. 1 a cada 10 casos de dengue pode evoluir para a forma mais grave da doença. E a preocupação nestes casos é que o uso de medicamento em situações comuns pode agravar ainda mais a situação em casos de infecção pelo vírus da dengue. Remédios encontrados facilmente sem a necessidade de apresentar receita, como ibuprofeno, aspirina, nimesulida e o diclofenaco, por exemplo, estão nessa lista. Segundo essa farmacêutica, oferecem riscos todos aqueles que pertencem à classe chamada de anti-inflamatórios não esteroides, que envolvem analgésicos e antitérmicos. No balcão, a gente já tem um protocolo, né, que se for suspeita de dengue, a gente não prescreve anti-inflamatórios, né, não hormonais, por exemplo, diclofenaco, ibuprofeno, né? Porque a dengue pode levar a problemas de hemorragia. Geralmente a gente passa tratamento paliativo, né? Que é com dipirona, paracetamol para dor, febre, né? Um reidratante oral, né? Só pelo desconforto. Os anticoagulantes também devem ser evitados. Em casos de suspeita ou confirmação de dengue, a preferência deve ser pelos analgésicos como dipirona e paracetamol, sempre com recomendação médica. Pode dar um problema gastrointestinal forte, né? Dar problemas sérios, né? E a dengue hemorrágica pode levar à morte, sim. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, exatamente. Com muita orientação no balcão, orientação médica e do farmacêutico também. Hoje não há um remédio específico contra a dengue, mas a vacina chegou na rede privada no ano passado, custando em média R$ 400 a dose, e a rede pública gratuitamente a partir deste ano. O Ministério da Saúde anunciou que 521 cidades brasileiras vão receber ainda este mês doses do imunizante Qdenga, do laboratório Takeda, para aplicar através do SUS, em uma população entre 10 e 14 anos de idade que tem o maior índice de hospitalização entre os aptos a tomar a vacina. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, uma imunização em massa começou em janeiro, devido a um convênio entre o fabricante e a prefeitura. Até agora, 21.800 pessoas entre 4 e 60 anos de idade tomaram a primeira dose. E vamos agora ao Minuto da Economia desta terça-feira. O Comitê de Política Monetária do Banco Central divulgou hoje a ata da reunião da semana passada, em que foi decidida a 5ª queda consecutiva da Selic, a taxa básica de juros. É interessante observar que as 16 pessoas que participam destas reuniões, que acontecem 8 vezes por ano, deram mais uma aula de economia, que a gente acha difícil de entender, mas sente no bolso. A decisão de reduzir a taxa em mais meio ponto foi unânime e todos concordaram que deverá continuar assim por mais algum tempo. Mas espere, eles também alertaram que vão ficar atentos à dinâmica do preço do setor de serviços e do salário dos trabalhadores. É que as pessoas estão gastando um pouco mais para cortar o cabelo, lavar o carro, comer fora de casa e mais algumas coisas. Com mais gente fazendo isso, quem fica do outro lado do balcão cobra mais. É a inflação. Aí o Copom poderá desacelerar os cortes nos juros. Mas, por enquanto, isso é alerta, previsão, especulação. Poderá não acontecer nada disso. Afinal, se estamos podendo gastar um pouco mais, não é justo sermos punidos. Mas assim é que funciona. O governo de São Paulo bloqueou o acesso a diversos aplicativos e serviços de streaming dentro das escolas estaduais. O objetivo é melhorar a relação dos alunos com a tecnologia para que os estudantes tenham um desenvolvimento pedagógico ainda melhor. O uso de celulares em escolas é debatido com frequência por especialistas da educação ao redor do mundo. Muitos professores afirmam que os aparelhos são importantes para a divulgação de informações, além de que, se forem usados corretamente e com moderação, poderão ser ferramentas essenciais no aprendizado. Mas dentro do ambiente da educação também existe muita preocupação. O uso dos celulares pode ultrapassar o limite e atrapalhar na socialização dos estudantes, além de comprometer a atenção que deveria ser dada aos professores que ensinam em sala de aula. O jeito foi bloquear todos os aplicativos e sites que não agregam em nada na vida letiva dos alunos.
Na lista de suspensão estão os seguintes aplicativos: TikTok, Kawaii, Facebook, Instagram, X, Netflix, Roblox e Steam. A suspensão acontece na rede Wi-Fi cabeada da escola. Quase 50% dos estudantes brasileiros relataram que se distraíam por causa do uso de celulares dentro das salas de aula. Na maioria dos casos, durante as aulas de matemática. A taxa foi a sexta maior entre os países que participaram do Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Para evitar este tipo de coisa, a Prefeitura do Rio proibiu o uso de dispositivos tecnológicos em todo o ambiente das escolas municipais, até mesmo no recreio. A medida garante que os equipamentos sejam guardados dentro da mochila do estudante, além de serem desligados ou deixados no modo silencioso. Se o aluno não cumprir, o professor poderá advertir o aluno, além de confiscar o aparelho. E essa edição fica por aqui. Te espero com mais notícias daqui a pouquinho no Jornal das 18h30. E também às 10 da noite tem mais informações ao vivo para você. Obrigada pela companhia. Tchau.